A televisão, sem dúvida, é uma das fontes mais poderosas de informações e entretenimento em nossa sociedade atual. Com uma vasta gama de canais, programas e notícias disponíveis a qualquer momento, é tentador acreditar que tudo o que vemos ou ouvimos na TV é uma representação precisa da realidade. No entanto, é crucial lembrar que a mídia televisiva nem sempre é tão imparcial e confiável quanto gostaríamos de pensar. Existem várias razões pelas quais não devemos aceitar cegamente tudo o que vemos ou ouvimos na TV. Manipulação do debate presidencial de 1989. O debate presidencial de 1989 no Brasil, conhecido como o primeiro debate após o fim da ditadura militar, foi um evento importante na história política do país. O debate foi organizado e transmitido pela Rede Globo, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Houve alegações de que a Globo manipulou o debate de maneira a favorecer um dos candidatos, Fernando Collor de Mello, que eventualmente venceu as eleições presidenciais. As principais alegações de manipulação e controvérsia em torno do debate incluem: manipulação do tempo de exposição. Muitos críticos afirmaram que a Globo deu mais tempo de exposição a Collor do que a seu oponente, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, durante o debate. Isso levou a uma percepção de que Collor estava recebendo tratamento preferencial. Edição das respostas. Houve alegações de que a Globo editou as respostas dos candidatos de maneira a favorecer Collor, destacando suas respostas mais eficazes e enfraquecendo as de Lula. Abordagem sensacionalista. Alguns críticos argumentaram que a Globo adotou uma abordagem sensacionalista durante a cobertura do debate, buscando criar conflitos e dramatizar as diferenças entre os candidatos, o que poderia prejudicar a imagem de Lula. É importante notar que as alegações de manipulação no debate presidencial de 1989 são controversas e foram amplamente debatidas ao longo dos anos. A Globo negou as acusações de manipulação e defendeu a imparcialidade de sua cobertura. No entanto, as preocupações sobre o papel da mídia nas eleições e o conceito de viés de mídia são temas recorrentes na política em todo o mundo. Esse debate presidencial e as alegações de manipulação desempenharam um papel significativo nas eleições de 1989 e contribuíram para uma discussão mais ampla sobre a ética na cobertura jornalística e o papel dos meios de comunicação na política brasileira. Fato ou fake? Muitas redes de televisão têm interesses comerciais, e isso pode influenciar fortemente o conteúdo que eles produzem. O sensacionalismo, a dramatização e a busca por audiência muitas vezes levam a histórias distorcidas e exageradas. Além disso, os anunciantes podem influenciar o que é transmitido na televisão, o que pode levar a uma ênfase excessiva em determinados produtos ou pontos de vista, prejudicando a objetividade. Os leitores devem considerar o fato ou fake uma fonte confiável para verificar informações. É sempre aconselhável buscar diversas fontes de notícias e verificar informações por conta própria quando possível. A verificação de fatos é uma ferramenta valiosa no combate à desinformação, mas a responsabilidade de discernir informações precisas de notícias falsas também recai sobre os indivíduos. Portanto, o projeto Fato ou Fake seria uma contribuição valiosa para a busca da verdade, e não substitui a necessidade de um pensamento crítico e uma abordagem informada em relação às notícias. Principalmente observando as polêmicas já presenciadas aqui sobre a Rede Globo e seu viés político e comercial. O escândalo do Papa Tudo, quando a TV endossou a fraude. O escândalo em torno do Papa Tudo é um lembrete contundente de como a televisão pode, inadvertidamente ou não, apoiar esquemas fraudulentos e enganar o público. Nesse caso, um programa de televisão teve um papel importante na promoção de um título de capitalização que posteriormente se revelou uma fraude.
O Papa Tudo foi apresentado como um título de capitalização em que os espectadores poderiam concorrer a prêmios, semelhante a uma loteria, com a promessa de preços atrativos e ganhos substanciais. No entanto, à medida que os eventos se desenrolaram, tornou-se evidente que o programa estava longe de ser transparente e confiável. Uma das questões mais perturbadoras é que a televisão desempenhou um papel ativo na promoção do Papa Tudo. Programas de entretenimento e canais de TV aberta transmitiram os sorteios, muitas vezes em horários de grande audiência, atraindo a atenção de milhões de espectadores. Essa exposição maciça deu ao Papa Tudo uma fachada de respeitabilidade, uma vez que estava sendo promovido na televisão. No entanto, a tragédia se desenrolou quando ficou claro que o Papa Tudo não era o que parecia ser. A promessa de prêmios tentadores provou ser uma isca para enganar os participantes. Muitas pessoas investiram dinheiro no título de capitalização na esperança de ganhar prêmios substanciais, apenas para descobrir que seus investimentos haviam desaparecido em um esquema fraudulento. A falta de regulamentação e supervisão adequadas permitiu que essa fraude se perpetuasse. A questão fundamental é: como a televisão, um meio de comunicação amplamente confiável, permitiu que um esquema tão duvidoso ganhasse espaço em sua programação? A resposta pode ser complexa, mas destaca a necessidade de uma abordagem mais criteriosa por parte dos canais de televisão ao selecionar anunciantes e programas a serem transmitidos. O escândalo do Papa Tudo serve como um lembrete de que, independentemente do meio de comunicação, a ética deve estar sempre à frente dos interesses financeiros. Os canais de televisão têm a responsabilidade de verificar a legitimidade de produtos e empresas promovidas em suas plataformas, a fim de proteger o público contra fraudes e enganos. A história do Papa Tudo é um exemplo vívido de como a televisão pode inadvertidamente apoiar esquemas fraudulentos e enganar o público. É um chamado à ação para uma supervisão mais rigorosa, ética e responsabilidade quando se trata da promoção de produtos e serviços na televisão, a fim de evitar que o público seja vítima de tais armadilhas no futuro. A responsabilidade dos artistas na promoção de empresas duvidosas. O caso da 123 Importados. No mundo atual, as celebridades desempenham um papel significativo na promoção de produtos e serviços. Sua influência é frequentemente utilizada para impulsionar o sucesso de empresas e produtos, mas essa relação nem sempre é transparente ou benéfica para o público. Um exemplo pertinente disso é o caso da 123 Importados, uma loja online que prometia preços irresistivelmente baixos em produtos eletrônicos, mas que, segundo a polícia, operava um esquema fraudulento. O que torna esse caso particularmente notável é o papel desempenhado por celebridades, que atuaram como garotos propaganda da empresa e ajudaram a promover seus produtos e serviços na televisão. A presença de nomes conhecidos da mídia, combinada com os anúncios em horários nobres em canais de TV aberta, conferiu a 123 Importados uma fachada de legitimidade. Afinal, como poderiam os espectadores duvidar de uma empresa que contava com o apoio de figuras públicas tão renomadas? No entanto, o caso da 123 Importados revelou-se uma farsa cruel. A empresa prometia produtos eletrônicos, como Smart TVs e notebooks, a preços muito abaixo da média do mercado. Mas o que os consumidores acabaram recebendo foi frustração, uma vez que suas compras nunca foram entregues. A operação policial resultou na prisão de 8 membros da organização criminosa e na apreensão de bens adquiridos ilicitamente. A questão que surge é: até que ponto os artistas e as emissoras de televisão são responsáveis pela promoção de empresas duvidosas? A resposta não é simples. Embora os artistas possam não ter conhecimento das práticas fraudulentas da empresa, sua associação com uma marca questionável levanta questões sobre ética e responsabilidade.
Além disso, a situação se torna ainda mais preocupante quando se observa que a 123 Importados estava vinculada a uma empresa com um sócio titular com histórico criminal. Como pode uma empresa com tal histórico ter acesso a anúncios em horários de grande audiência na televisão aberta? O caso da 123 Importados é um lembrete da importância da diligência e do escrutínio em todos os níveis da publicidade. Os artistas, que têm uma plataforma poderosa para influenciar o público, devem estar cientes de suas responsabilidades ao endossar produtos e empresas. As emissoras de televisão, por sua vez, precisam ser criteriosas na escolha de anunciantes, considerando não apenas a capacidade de pagamento, mas também a reputação e a integridade das empresas anunciadas. Em última análise, a fraude da 123 Importados demonstra que a colaboração entre celebridades e empresas deve ser cuidadosamente avaliada. A confiança do público está em jogo, e o deslize de um artista ou de uma emissora de televisão pode ter sérias consequências para a credibilidade de todos os envolvidos. É um lembrete de que a ética deve estar sempre à frente dos interesses financeiros quando se trata da promoção de produtos e serviços. Pegadinhas e programas falsos. Casos de família. Uma situação intrigante veio à tona no programa Casos de Família, do SBT, onde a mesma figurante participou de 2 episódios com nomes e histórias distintas. Isso levanta questões sobre a autenticidade dos dramas apresentados no programa. Em janeiro de 2014, uma mulher chamada Andréia apareceu no auditório de Cristina Rocha para discutir seu relacionamento com um homem chamado Carlos. O tema do episódio era "Seus filhos estão atrapalhando nosso relacionamento". Foi revelado que Andréia e Carlos estavam juntos há 4 anos, 2 de namoro e 2 casados. Durante a discussão, uma amiga de Carlos criticou Andréia, alegando que ela não aceitava o amor do pai pelos filhos e a acusou de ser possessiva. No entanto, a história se torna ainda mais peculiar quando, em dezembro de 2014, a mesma figurante, agora usando o nome Maria, voltou ao programa para compartilhar sua experiência no episódio com o tema "Troquei você por alguém melhor". Ela imediatamente revelou que havia sido traída e substituída por outra pessoa, e que seu namorado Jerry Adriani, com quem estava há 2 anos, não teve escrúpulos em confessar que a trocou por outra e conviveu com ambas por 4 meses. A revelação desses casos levanta dúvidas sobre a autenticidade dos dramas apresentados no Casos de Família. De acordo com denúncias, o programa estaria oferecendo um cachê de R$ 80 para participantes simularem situações específicas, como gays representando papéis heterossexuais, entre outros. Afirma-se que terceiros, não diretamente relacionados à produção ou à emissora, seriam encarregados de recrutar participantes, chegando ao ponto de colocar anúncios em postes e pontos de ônibus. Os participantes recebem pagamento em dinheiro após sua participação no programa, e até mesmo próteses dentárias são oferecidas como incentivo. Algumas pessoas relatam que uma mesma pessoa teria aparecido no programa 3 ou 4 vezes, mesmo após assinar um acordo de confidencialidade. O SBT confirmou o pagamento de R$ 80 aos participantes e R$ 30 aos intermediários que trazem os casos para o programa, bem como assistência odontológica, se necessário. A emissora assegura que todos os casos são devidamente verificados antes da exibição. A polêmica em torno dessas práticas questiona a integridade dos programas de entretenimento e a confiabilidade das histórias apresentadas na televisão brasileira. Teste de fidelidade. Teste de fidelidade era uma farsa, a atriz revela detalhes do programa. O programa Teste de Fidelidade, que teve sua última edição exibida pela Rede TV em maio de 2015, é notório por suas situações bizarras e roteiros previsíveis, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade. Apesar de ser amplamente reconhecido como um programa encenado, nunca houve uma confirmação oficial de que as situações apresentadas no programa eram, de fato, encenadas. Sempre que surgiam denúncias sobre a falsidade do programa, a produção negava qualquer tipo de armação.
Uma atriz que participou do teste de fidelidade compartilhou detalhes sobre sua experiência. Ela revelou que foi recrutada por um produtor externo que presta serviços para o programa, e seu pagamento foi de R$ 100, recebido após a gravação. O produtor que a indicou para a produção recebeu R$ 50 como comissão. Antes de participar, ela passou por uma entrevista com uma produtora do programa, que verificou suas informações e até mesmo examinou suas fotos no Facebook. Após a confirmação, um carro da emissora a buscou em sua residência. No dia da gravação, as produtoras forneceram orientações detalhadas sobre como a encenação ocorreria. Elas apresentaram o enredo do suposto casal, incluindo como se conheceram, há quanto tempo estavam juntos e outros detalhes criados pela produção. As participantes também receberam informações sobre o que dizer, as possíveis perguntas do apresentador e a parte central da encenação, a revelação da traição, que exigia que a suposta esposa traída fizesse um grande escândalo no palco e agredisse o suposto marido, embora fosse separada pelos seguranças do programa. Tudo era cuidadosamente roteirizado. Em muitos casos, os participantes nem se conheciam pessoalmente antes da gravação, e alguns eram casados ou namorados na vida real, mas participaram apenas pelo pagamento, não para testar seus relacionamentos. A participação masculina no teste de fidelidade envolvia um procedimento semelhante, com a produção fornecendo informações e instruções para os atores que representariam os supostos infiéis. Eles gravavam em locações escolhidas pela produção e tinham alguma liberdade para improvisar, desde que seguissem as diretrizes gerais. As gravações ocorriam com todas as câmeras visíveis e a equipe de produção não utilizava câmeras escondidas. Os participantes eram orientados a continuar a encenação até receber instruções da produção, sem interrupções durante a gravação. É relevante observar que os participantes não tinham contato com o apresentador João Kleber até entrarem no palco. Para o observador atento, havia indícios de que o programa não era real. A qualidade das imagens era excepcionalmente nítida, o que era incomum para um programa que supostamente usaria câmeras escondidas. Os roteiros eram repetitivos, com João Kleber sempre lendo e-mails idênticos no início dos testes, com variações mínimas nos nomes dos participantes. A interpretação das esposas traídas ao entrar no palco era genérica e pouco convincente. Todas as esposas traídas afirmavam querer continuar assistindo ao teste, quando questionadas por João Kleber. Os supostos infiéis entregavam buquês de flores às participantes, que os usavam para agredi-los, enquanto seguranças os separavam. Essa cena era repetida em todos os episódios. Em resumo, o teste de fidelidade era amplamente percebido como um programa encenado, e os detalhes fornecidos pela fonte corroboram essa percepção, demonstrando que a maioria das situações apresentadas era cuidadosamente roteirizada e não refletia situações das pegadinhas da Rede TV. São armadas, revela a fonte. As pegadinhas exibidas pela Rede TV aos domingos e reprisadas diariamente estão longe de serem situações reais, revelou uma fonte que participou recentemente dessas produções. Esta fonte compartilhou informações exclusivas sobre o funcionamento do programa. De acordo com a fonte, os figurantes e atores que desempenham o papel das vítimas nas pegadinhas são contratados por meio de uma agência de atores. A produção solicita à agência atores com o perfil desejado, a agência então seleciona os figurantes e os encaminha para a produção, que define o local de gravação. Em geral, as gravações ocorrem nas ruas de São Paulo, em praças e locais públicos, ou nas proximidades da sede da Rede TV, que frequentemente está em Osasco ou Carapicuíba. Os figurantes são responsáveis por chegar por conta própria ao local da gravação, pois a emissora não oferece transporte, de acordo com a fonte. Antes das gravações, um produtor coleta os dados dos figurantes e preenche um formulário de autorização de imagem. No entanto, a fonte alega que o produtor não permite que os participantes leiam o que está escrito na autorização. Em vez disso, o produtor preenche o formulário e solicita que a pessoa assine.
Um dos figurantes questionou o produtor sobre essa prática, alegando que ele não permitia que ninguém lesse o que estava escrito. No entanto, o produtor ignorou as preocupações e fingiu não ouvir. Antes da gravação, os figurantes têm contato com os atores das pegadinhas e frequentemente ficam no mesmo local, revelando que não se trata de uma surpresa genuína. Durante a gravação, cada figurante assiste às cenas dos outros, e embora saibam o que vai acontecer, eles precisam interpretar no momento da gravação. Não existem câmeras escondidas, pelo contrário, as câmeras são completamente visíveis. Quando as gravações ocorrem em locais públicos, como praças, muitos curiosos se aproximam para observar e frequentemente perguntam para qual programa a gravação está sendo realizada. A produção não hesita em revelar que se trata das pegadinhas da Rede TV, deixando claro que tudo é encenado e não real. A produção do programa impõe a condição de que os figurantes que participam das pegadinhas não tenham sido previamente envolvidos em outros programas da Rede TV, como o Teste de Fidelidade e o Você na TV, ou qualquer outro programa da emissora. Se for descoberto que um figurante já participou de qualquer outro programa da Rede TV, ele é impedido de participar das pegadinhas e não recebe o cachê. Cada figurante recebe um pagamento de R$ 40, embora o valor real seja de R$ 50, com R$ 10 indo para a agência que indicou o figurante. As gravações são rápidas, e os figurantes são liberados em menos de 1 hora. Embora seja considerado um programa trash, o Te Peguei da Rede TV é considerado um sucesso na emissora, pois, em seus melhores dias, consegue atingir 2 pontos de audiência, o que é significativo para a Rede TV. Em resposta a essas revelações, a Rede TV admitiu que as pegadinhas são gravadas com atores e figurantes, destacando que a emissora paga cachê aos atores e figurantes envolvidos, tudo mas tudo mesmo pela audiência. A busca pela audiência muitas vezes leva à dramatização e ao sensacionalismo na TV. Histórias alarmantes e chocantes geralmente atraem mais espectadores, o que pode levar a uma distorção da realidade. Notícias e programas de entretenimento muitas vezes focam em histórias dramáticas em vez de eventos mais relevantes e significativos. A TV muitas vezes não oferece o contexto necessário para entender plenamente uma história. As informações podem ser apresentadas de forma isolada, sem levar em consideração os antecedentes ou as nuances de uma questão. Isso pode distorcer a realidade e levar a conclusões precipitadas. Caso Eloá. Há praticamente 15 anos, Sônia Abrão causou polêmica ao entrevistar sequestrador de Eloá. No dia 13 de outubro de 2008, um dos sequestros mais longos e marcantes da história brasileira teve início. Lindenberg Alves, então com 22 anos, desencadeou um evento que abalou o país ao sequestrar sua ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de apenas 15 anos, juntamente com 3 amigos da jovem. Esse trágico episódio também testemunhou uma das situações mais controversas do jornalismo brasileiro, quando Sônia Abrão conduziu uma entrevista ao vivo com o sequestrador no programa A Tarde é Sua, exibido na Rede TV. O sequestro de Eloá perdurou por mais de 100 horas e envolveu uma extensa negociação com a polícia. Em um dos momentos mais críticos, no dia 15 de outubro, Lindenberg expressou o desejo de falar ao vivo com Sônia Abrão, depois de já ter concedido uma entrevista à equipe da apresentadora. Sônia Abrão lembra: nossa equipe estava monitorando o telefone da casa de Eloá. Ligamos, ele atendeu e concordou em falar. O repórter Luiz Guerra gravou a entrevista. Lindenberg assistiu ao programa e, quando nossa repórter ligou novamente, disse que queria falar ao vivo porque estava preocupado. Ele não queria ser visto como um criminoso. Eu estava apresentando o programa quando o diretor me avisou que Lindenberg estava na linha. Com minha experiência jornalística, conversei com ele e também com Eloá. No meio da conversa, ele desligou.
Toda a nação acompanhou, incluindo a polícia, a imprensa e o público. Na época, Sônia Abrão enfrentou críticas severas devido à maneira como conduziu a cobertura do caso. Ela foi acusada de promover sensacionalismo, agir de forma irresponsável e interferir nas negociações com a polícia, uma vez que o contato com o sequestrador era impossível enquanto ele conversava com a apresentadora. Apesar de todas as controvérsias e críticas que cercaram a entrevista, Sônia Abrão defendeu suas ações. Não, absolutamente não me arrependo. Fiz uma cobertura perfeita, embora as pessoas não aceitem. Devido à entrevista, os advogados de Lindenberg convocaram Sônia Abrão como testemunha no julgamento, que ocorreu em fevereiro de 2012. Na ocasião, a apresentadora da Rede TV recusou-se a comparecer ao tribunal, alegando que não havia recebido uma intimação. Ela também criticou a estratégia de defesa do sequestrador, que afirmou que o caso se prolongou devido à intensa cobertura midiática. O caso Eloá permaneceu como um marco na história brasileira, reforçando a importância de práticas jornalísticas responsáveis, verificação rigorosa de fontes e o impacto da mídia na narrativa de eventos tão sensíveis e complexos. Trata-se de um lembrete de que o jornalismo desempenha um papel crítico na sociedade e deve ser conduzido com responsabilidade, respeito e consideração pelas consequências de suas ações. Cidade Alerta e o sensacionalismo. Luiz Bate, conhecido pelo seu sucesso como apresentador do programa Cidade Alerta, é uma figura proeminente na televisão brasileira. Apesar de sua notoriedade, o apresentador, que valoriza sua privacidade, tem enfrentado controvérsias devido a seu estilo ocasionalmente entusiasmado durante o jornalismo. O apresentador e a emissora já enfrentaram acusações de sensacionalismo e disseminação de notícias falsas, o que resultou em processos relacionados à difamação e incitação à violência. Uma situação particularmente polêmica envolvendo Luiz Bate ocorreu durante uma transmissão ao vivo em que ele e um advogado anunciaram o falecimento de uma mulher. O apresentador comunicou de forma inadequada a trágica morte da filha, levando a mãe a entrar em desespero e desmaiar. Esse incidente gerou indignação e debates nas redes sociais. Além disso, Luiz Bate foi processado por disseminar informações incorretas. Ele foi condenado a pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais devido à divulgação de informações erradas relacionadas a uma mulher que estava sofrendo chantagem por parte de seu namorado. Suas declarações excessivas causaram constrangimento à mulher, que se sentiu desconfortável com as informações incorretas. Em outra ocasião, durante um episódio do programa Cidade Alerta em 2020, o apresentador fez uma acusação grave contra um homem, alegando que ele havia abusado de uma criança, o que teria levado à morte da mesma. Posteriormente, após uma investigação dos fatos, Luiz Bate reconheceu que suas declarações foram precipitadas, e como resultado, foi obrigado a pagar uma indenização de R$50 mil ao indivíduo injustamente acusado. Esses episódios destacam a importância da responsabilidade jornalística e da verificação rigorosa de informações em um contexto de alta pressão na militância na TV. Alguns canais de notícias têm um viés ideológico evidente. Isso significa que a apresentação de notícias e comentários é moldada de acordo com uma agenda política ou ideológica específica. É importante reconhecer esses viés e buscar uma variedade de fontes para obter uma compreensão mais completa dos eventos. Em resumo, embora a televisão seja uma ferramenta poderosa para informar e entreter, é fundamental manter um senso crítico em relação ao que vemos e ouvimos na TV. Devemos questionar as fontes, procurar informações adicionais e considerar o contexto antes de tirar conclusões. A mídia televisiva pode ser valiosa, mas não devemos esquecer que, assim como qualquer outra forma de comunicação, ela também pode ser suscetível a viés, interesses comerciais e manipulação.
A chave é manter uma mente aberta e buscar uma compreensão mais completa dos eventos e questões que afetam nossa sociedade. Quem não lembra nas últimas eleições a Globo puxando contra o governo da época, apenas criticando não importando o ato do presidente da época Jair Bolsonaro, enquanto Record e Rede TV servindo de palanque político para o presidente. Nenhuma emissora estava realmente preocupada com o futuro do país e sim, com seus contratos publicitários com o governo federal, alimentando ainda mais uma polarização que estava instaurada no país naquele momento. Não checar a fonte. A credibilidade e a responsabilidade jornalística são pilares fundamentais do bom jornalismo. Quando uma emissora de TV não checa adequadamente suas fontes e veicula informações falsas, danosas ou enganosas, ela coloca em risco não apenas sua própria reputação, mas também a confiança do público em todo o campo jornalístico. Dois casos emblemáticos que evidenciam essa falha grave são o caso da grávida de Taubaté e a entrevista falsa do apresentador Gugu Liberato com supostos membros do PCC. O caso da grávida de Taubaté é um exemplo notório de como a mídia pode ser enganada por histórias sensacionais sem uma devida verificação. Em 2012, uma mulher que afirmava estar grávida de quadrigêmeos ganhou destaque na mídia, com sua história sendo amplamente divulgada por veículos de comunicação, incluindo programas de TV. No entanto, essa história se revelou completamente falsa. A mulher não estava grávida, e sua farsa foi exposta posteriormente. A emissora que divulgou essa história sem checar os fatos prejudicou sua própria credibilidade e a do jornalismo em geral. Outro exemplo impactante é a entrevista falsa conduzida pelo apresentador Gugu Liberato com supostos membros do Primeiro Comando da Capital, PCC, uma das organizações criminosas mais perigosas do Brasil. A entrevista alegava mostrar o interior do sistema prisional e expor líderes do PCC. No entanto, essa entrevista foi posteriormente desmascarada como uma farsa elaborada. A emissora que veiculou essa entrevista sem uma investigação adequada não apenas enganou o público, mas também potencialmente colocou a segurança de suas equipes em risco. Esses casos destacam a importância crítica de verificar as fontes e a veracidade das informações antes de divulgá-las, especialmente em um ambiente de notícias de 24 horas e nas redes sociais, onde a pressão para divulgação rápida muitas vezes supera a necessidade de precisão. Quando uma emissora falha nesse aspecto, ela mina a confiança do público e compromete o propósito fundamental do jornalismo, que é informar com precisão e responsabilidade. Para restaurar a confiança do público e manter a integridade jornalística, as emissoras de TV e outros veículos de mídia devem implementar procedimentos rigorosos de verificação de fatos, além de educar seus jornalistas e equipes sobre a importância da precisão e responsabilidade em todas as reportagens. Eles também devem ser transparentes sobre erros cometidos e corrigi-los prontamente. Somente assim podemos garantir que a mídia desempenhe um papel confiável na sociedade e evite a propagação de informações enganosas ou prejudiciais. Omissão proposital no caso da Blaze. A Blaze se encontra no centro de uma controvérsia, que conta com o apoio de celebridades como Neymar, Felipe Neto, Carlinhos Maia, Digo, bem como de clubes de futebol notáveis, incluindo o Santos e o Botafogo. Recentemente, Felipe Neto divulgou um vídeo em que expressa sua intenção de manter o contrato com a Blaze, justificando que até o momento não foram comprovadas irregularidades pela empresa, que atua como uma plataforma de jogos de cassino online. Mas afinal, o que é a Blaze? Fundada no Brasil em 2019, a Blaze opera como uma plataforma de jogos de cassino virtual e apostas esportivas. A empresa oferece uma variedade de jogos, incluindo roleta, blackjack, slots machines, pôquer e o popular foguetinho. É importante notar que os jogos de azar são proibidos no Brasil, mas a Blaze opera através de uma brecha legal, tendo sua sede no exterior, especificamente em Curaçao, uma ilha holandesa conhecida por suas vantagens fiscais.
Essas empresas costumam operar em um território jurídico cinzento, estabelecendo raízes no exterior e, assim, funcionando em um espaço digital aberto, acessível às pessoas de outros países. De acordo com Felipe Monteiro Cardoso, advogado especializado em direito digital, essa é uma estratégia comum adotada por empresas desse tipo. A Blaze é operada pela Prolific Trade NV, embora os detalhes sobre os indivíduos por trás da empresa permaneçam em grande parte desconhecidos. A empresa relata que possui uma base de mais de 40 milhões de usuários em sua plataforma. Nos últimos meses, a Blaze ganhou notoriedade após obter apoio de influenciadores digitais e firmar parcerias de patrocínio com clubes de futebol, incluindo o Botafogo. A polêmica em torno da Blaze não é um acontecimento recente, mas ganhou atenção nacional nas últimas 2 semanas. Um vídeo publicado por Daniel Penning, intitulado Tire dos pobres e dê aos influencers, acumulou mais de 4 milhões de visualizações, contribuindo para a ampla discussão e especulação em torno do envolvimento de celebridades com a empresa. A questão da TV aberta e sua abordagem em relação ao caso da Blaze é um tópico de discussão importante. A televisão é uma fonte de informação e entretenimento para milhões de brasileiros, e sua influência é inegável. Quando uma polêmica como a da Blaze surge, com a participação de celebridades e a promoção de jogos de azar, é crucial que a TV aberta desempenhe um papel responsável e ético na cobertura desse assunto. O silêncio da TV aberta. A televisão tem o poder de moldar a opinião pública e influenciar as atitudes das pessoas. Portanto, quando a TV aberta decide destacar ou promover determinado conteúdo ou empresa, ela deve considerar a responsabilidade que carrega. No caso da Blaze, a promoção da plataforma por celebridades e a presença de anúncios nos horários nobres da TV aberta aumentaram sua visibilidade e sua credibilidade aos olhos do público. A questão que se coloca é se a TV aberta deveria ter dado tanta atenção a uma empresa que opera em um ambiente legalmente controverso, oferecendo serviços de jogos de azar em um país onde tais atividades são proibidas. Além disso, a falta de transparência em relação aos proprietários e à estrutura da empresa levanta questões sobre sua integridade. É compreensível que a TV aberta busque receitas por meio de publicidade, mas deve haver um equilíbrio entre interesses comerciais e responsabilidade jornalística. Ao destacar uma empresa como a Blaze e seus apoiadores, a TV aberta pode inadvertidamente dar uma aparência de legitimidade a um empreendimento controverso. Outro aspecto crítico é a falta de investigação jornalística sobre o caso. Quando uma empresa é promovida por celebridades e sua reputação é posta em dúvida, a mídia, incluindo a TV aberta, tem a responsabilidade de aprofundar a investigação e fornecer informações objetivas ao público. Isso ajuda a evitar que os espectadores sejam enganados ou influenciados por mensagens enganosas. Portanto, a TV aberta deveria se perguntar se sua cobertura do caso da Blaze serviu ao interesse público ou se contribuiu para a proliferação de uma empresa que pode não ser confiável. Além disso, é essencial que a mídia continue a desempenhar seu papel na divulgação de informações precisas e na promoção da transparência, em vez de simplesmente seguir a maré de conteúdo patrocinado por celebridades. Isso ajuda a manter a confiança do público na mídia e a garantir que informações precisas e responsáveis sejam compartilhadas com o público. Manipulação. A TV tem o poder de influenciar a opinião pública. Políticos, empresas e outros grupos de interesse podem usar a mídia para promover suas agendas e moldar a percepção pública. Portanto, é essencial questionar a motivação por trás de certas narrativas e procurar fontes alternativas de informação. Agora você, acredita em tudo que é noticiado na TV aberta? Qual o programa mais sem credibilidade que você conhece? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.